E no vídeo de hoje tem: o centroavante que o Zubeldia pediu já está no São Paulo. O torcedor tá que não se aguenta de tanta felicidade. Prepara o coração porque a emoção é forte, hein? E vou expor uma bobagem que o Cicinho falou sobre o São Paulo em rede nacional, que conseguiu unir o São Paulino com torcedores de clubes rivais. Ninguém concordou com ele, absolutamente ninguém. Primeira vez que eu vejo isso. E vou falar também da debandada no final do ano. Tem gente que prefere chamar de barca, outros de lista de dispensa, enfim. E essa lista atualizou, tem novos nomes ali, nomes polêmicos, diga-se de passagem. E antes de tudo, eu peço que você deixe aquele like, que é esse joinha abençoado que ajuda demais os vídeos aqui do canal. Seu like é um combustível, você não faz ideia da importância dele. Se você gosta de quem fala de futebol sem clubismo, de uma forma honesta, transparente, sem muita gritaria, aqui é o seu lugar. Meu nome é Renato, esse canal aqui é de opinião em cima do futebol e eu faço questão de dividir lá com quem me assiste. Se quiser, se inscreva no canal aí, aqui você é muito bem-vindo, independente do clube que você torce. E o mais importante, eu gosto muito de engajar com as pessoas. Então eu peço que você faça uma pergunta aqui embaixo, de repente uma observação, escreve qualquer coisa, de repente eu pego o seu comentário e utilizo na pauta de algum vídeo aí, tá? Porque eu leio todos os comentários. Não doaria porque o São Paulo não vai precisar, o São Paulo é muito organizado. Fazendo doação aí, vai ser uma lista mas vazia. isso prova a diferença, ô Maurício, prova a diferença do torcedor e de quem vestiu e veste a camisa do Corinthians. Exatamente, o São Paulo não precisa de doação porque é muito bem administrado pelo Júlio Casares. Se um dia vier a precisar, coisa que não vai acontecer porque existe organização, existe patrocínio, faz tudo com cautela. Você vê o São Paulo? O São Paulo tem dívida, o time precisa de contratações e o presidente é bem claro, olha. O papo do programa aí, do Arena SBT, era sobre a vaquinha do torcedor corintiano, né, para pagar a Arena do Corinthians. E aí, você viu aí que o Cicinho falou que São Paulo não precisa desse tipo de coisa, não precisa de doação. Porque a diretoria, segundo o Cicinho, é autossuficiente. Mas não, tá errado. O buraco é muito mais embaixo, viu? Tem até um jornalista chamado Nivaldo Decilo que postou aí uma informação atualizada que eu fiquei assustado. Vou compartilhar com você. O elenco custou, em 2024, custa ainda, né? Porque a temporada ainda não acabou, entre 17 e 18 milhões de reais por mês. Em 2025 deve custar menos, segundo Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. A conta não está fechando e por isso, no ano que começa, os jogadores vão ser negociados. O corte na folha salarial deve ser de algo em torno de 1,5 milhão de reais por mês. Não é pouca coisa, praticamente o orçamento do Mirassol, que subiu da Série B para a Série A para a próxima temporada no Campeonato Brasileiro. Belmonte afirmou que o São Paulo deve dinheiro para os jogadores, direitos de imagem, mas promete quitar esse débito ainda até 31 de dezembro. Mesmo com a torcida enchendo o estádio, ajudando a fazer dinheiro. Pois é, tem tanto reforço que veio e não está jogando, tem tantos que entram em campo e não jogam também. Difícil para o torcedor. Pois é, vai ter aí a popular debandada, né? Que muitos chamam de barca, lista de dispensa, enfim. Tem a molecada, eu acho que vai o Henrique do Carmo, tem o Wellington, que já foi vendido, não sei nem porque estava no São Paulo, se já tinha sido negociado, certo? Talvez pela incompetência da diretoria em contratar outro lateral esquerdo. Tem o Nicão, que ganhava 650 mil reais, que está emprestado para o Atlético Paranaense e não vai mais voltar, porque o contrato dele termina no final do ano. O Santiago Longo, muito provavelmente não vai ficar. O amigo dele, Juliano Galopo, está na vitrine para negócio, né? Só esperando uma proposta. E tem clubes de olho no Jandrei, no Eric, no Bobadilha e no Ferrarese. Esses três últimos que eu citei aí, o torcedor divide opiniões, né? Tem uns que gostam, tem outros que não. Mas o Jandrei eu acho que é unânime. Tá na hora do cara sair de São Paulo. É um goleiro reserva ganhando quase 300 mil reais por mês. Acho que essas coisas só acontecem no São Paulo mesmo. E muito se fala na saída do Luciano, mas isso ainda é uma incógnita. Ninguém sabe ao certo se ele vai sair ou se ele não vai. Mas teve um vídeo aí que eu já mostrei aqui no canal dele falando que só jogaria no São Paulo aqui no Brasil, tá? Tá certo que a gente conhece algumas histórias específicas aí, casos isolados de jogadores que disseram que só jogaria naquele clube e jogarem mais 2, 3 aqui do Brasil. Tá? Então, até aí eu não acredito muito não, mas melhor do que a palavra é o exemplo. Se o Luciano de fato continuar, aí, meu irmão, ele vai ficar até o final do contrato. Renovar, não vai, mas vai ficar até o final do contrato. E é o seguinte, não adianta só o São Paulo cortar jogadores e não contratar, vai precisar repor. Renato, mas como se o São Paulo não tem dinheiro? Quando a gente fala em contratação, eu não estou querendo dizer para trazer um Rames Rodrigues da vida, não ele próprio, mas jogadores para ganhar o que ele ganhava, que aí é burrice, vamos combinar. Esse tal de Wendel aí, que acabou virando peça de leilão, né? O Corinthians entrando na jogada, deixa o Corinthians levar.
Vamos tomar esse chapéu, o cara tá pedindo mais de R$1 milhão de salário, São Paulo não tem condição. E aí tá devendo direitos de imagem para os jogadores. Vai chegar um cara ganhando R$1 milhão de salário, rapaz, você vai rachar o elenco. Eu não sei se você, torcedor, já percebeu, mas São Paulo tá jogando com freio de mão puxado, né? E quando você vai ver, a diretoria tá devendo pela 30ª vez para esses caras. Não dá, você não pode dever para jogador de futebol, porque os caras param de jogar. A preguiça toma conta do corpo, né? Mas na verdade está mais por uma má vontade. E eu desconfio que a renovação com o Rafinha e com o Luiz Gustavo, porque todo mundo sabe que o São Paulo quer e eles estão negociando, né? Mas só está travado essas negociações aí por causa dessas dívidas, né? Eu acredito que seja isso. São Paulo não pagar, eles não vão renovar. Tem uma galera achando que eles estão pedindo mais dinheiro, né? Porque o Luiz Gustavo ganha R$900 mil por mês e o Rafinha 350 mil. Não tem condição de São Paulo pagar mais do que isso para eles. Certo? Mas o que está realmente travando, eu acredito que seja essas dívidas aí, essas pendências que o São Paulo já tem com eles. R$900 mil de salário para o Luiz Gustavo, meu irmão, olha, eu vou falar para você, é uma coisa assim assustadora, né? Vamos combinar. 350 mil para o Rafinha também já assusta. Imagina R$900 mil para o Luiz Gustavo, é uma sacanagem isso aí, bicho, não dá para acreditar nisso. Tem mais, hein? Vieram me perguntar se tem possibilidade do São Paulo aproveitar essa debandada que vai ter no Atlético Mineiro. Tem o Vargas e o Allan Kardec, olha só, hein? Já estão aí na vitrine para negócio. Só que, meu irmão, são dois jogadores que ganham muito e não estão em sua plenitude futebolística. Então, logo, não vale a pena trazer. Principalmente o Allan Kardec, que está jogando mal pra caramba. O Allan Kardec não serve nem para esquentar banco de reserva mais, cara. Esse jogador aí não pode vir para o São Paulo. Imagina o salário desse cara. Certo? E outra, o São Paulo já tem um centroavante que o Zubeldia pediu. Já tá aí, ele tá no São Paulo já. E o nome dele é Rian Francisco, que arrebentou na final da Copa do Brasil Sub-20 contra o Palmeiras. O São Paulo ganhou de 3-2, foi campeão e 2 gols foram dele, né? Aí você me pergunta, poxa Renato, mas você não falou outro dia que o São Paulo não poderia colocar esse moleque para jogar? Tinha que testar ele no Campeonato Paulista e não numa Libertadores, nem no Campeonato Brasileiro? Você não falou, Renato? Você não falou? Falei. Falei porque eu não tinha visto isso daqui, ó. O garoto participou de 51 jogos, fez 38 gols e deu 11 assistências. Bacana é o seguinte, esse moleque é um animal, né? Esse moleque é diferenciado. Até aqueles que vão dizer, mas na base é uma coisa, no profissional é outra. Sim, tudo bem. Mas eu não vou repetir que ele participou de 51 jogos, marcou 38 gols e deu 11 assistências. Até porque eu já falei, esse moleque tem números, né, e dá para perceber que ele é um cara que joga muito bem. Eu assisti a final, né? Esse moleque é muito diferenciado, cara. E às vezes pode acontecer dele subir pro profissional e não dar certo. Ele é um leão no sub-20, chega no profissional é uma jaguatirica sem dente. Acontece. Só que com esses números e com tudo que ele vem fazendo na base, esse moleque é assustador. Eu acho que vale a pena testar sim. Só que eu tenho uma má notícia. Ele não vai jogar nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista porque ele vai jogar a Copinha, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, gente, sem ansiedade com o Zubeldia, né? Ah, cadê o moleque? O Zubeldia nem relaciona ele. É porque ele vai jogar a Copinha, né? Simples assim. Então é isso, o São Paulo já tem o seu centroavante. Centroavante fabricado em Cotia, prata da casa. Então vale a pena testar. E comenta aqui embaixo o que você acha, né? Vale a pena testar? São Paulo tem que trazer alguém de fora, não tem? Comenta aí que eu vou ler todas as mensagens que me mandarem, certo? Quem sabe eu uso uma ou outra nas próximas pautas aí. Fui!